achar a carta aos Efésios, digam amém, irmão. Amém. Então os irmãos me esperem que eu não tive tempo de procurar, viu, irmão? Enquanto isso, os irmãos vão procurando aí também, que eu sei que nem todo mundo encontrou. Quem achou a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, digam amém. Amém. Capítulo de número 4. Amém. Eita. Glória a Deus. Capítulo de número 4, digam amém. Amém. Leamos, irmãos, apenas um versículo, eu já perdi tempo, 5 minutos. Leamos o versículo de número 27, irmão. Está escrito assim: não des lugar ao diabo. Tome vossos assentos. Tome vossos assentos. Meus irmãos, preste atenção, por favor. Não se iluda, porque a nossa igreja, ela é uma igreja aparentemente pequena, resumida e reduzida. Tá? Dona Valderez, Dona Josiane, Dona Josimere, Pastor Luiz Monteiro, que agora é pastor, sabe que já liderei igreja grande com mais de 120 pessoas. De vez em quando, Dona Luzivanda chegava por lá, quando era diaconisa lá, e ela via. Ela chegava lá para falar com Josiane e saía assim, e ela via. Então, eu sei liderar carro pequeno e carro grande. Mas, irmãos, eu tenho uma preocupação comigo. Eu tenho uma preocupação comigo. Eu sou uma pessoa que eu me importo muito pela chamada salvação, que já foi dada na cruz do Calvário. A salvação já foi dada na cruz do Calvário. Eu não me importo, irmão, com igreja lotada que vá daqui para lá, que tenha 100 pessoas, 200 pessoas, que aqui esteja cheio de obreiro. Eu não me importo com isso. Eu já estudei muitos homens na terra, já estudei Jesus Cristo e também já estudei Deus. Deus, Ele não é assim de muita multidão. O próprio filho dele disse que quando estivesse 2 ou 3 ele estaria reunido. Ele preferiu ganhar a guerra com Gideão com uns 300 do que com 32 mil. Ele disse a Abraão que a descendência de Abraão seria como a areia do mar. Como é isso, irmão? Alguém já parou para ver isso? Existe uma matemática aqui muito escondida, irmão. Tá? De geração a geração, geração a geração, pessoas vão aceitando o Evangelho, se convertendo, aceitando o cristianismo e o judaísmo, e vão acreditando no Deus verdadeiro, como a rainha de Sabá. E Deus vai guardando no pó da terra. Naquele dia Ele vai levantar aquela multidão todinha e dizer: olha aí, Abraão, tua multidão aí. E Abraão vai se surpreender. E eu quero estar no meio. E eu quero fazer parte dessa multidão. Você está me entendendo? Então eu me preocupo muito, irmão, com esse lado. É por isso que muitas pessoas não ficam na congregação que eu lidero. Algumas delas, a palavra é essa, meu irmão, desaparecem, vão embora. E alguns não voltam nem nunca mais. Por quê? Se querem estar, ou tem gente que quer estar vivendo na igreja e tem gente que quer ser igreja. Eu quero pessoas aqui que querem ser igreja e não viver na igreja. Então, irmãos, a primeiro passo, Paulo escreveu essa carta aos Efésios dizendo: não dê lugar ao diabo. Eu já expliquei aqui, tem um vídeo lá no YouTube que eu já ensinei aqui e vou tornar a dizer. Veja bem, irmão, esse anjo que deixou de ser anjo, que agora é demônio, irmã Severina, ele nem nome tem. Um nome próprio ele não tem.
Mas pastor, mas não chama ele de Satanás? Não. O problema é que a palavra Satã do hebraico significa inimigo. Se você chegar junto de um judeu e dizer assim: este é inimigo de Deus, aí o judeu vai dizer: este Satã é inimigo de Deus. Porque inimigo vai ser dito pelo judeu Satã, o grego, o hebraico. Se chegar junto dos gregos da Grécia e dizer esse é inimigo de Deus, ele vai dizer esse diabolos, diabo é inimigo de Deus. No caso, já o grego difere de inimigo, é caluniador. Por exemplo, esse irmão caluniou esse irmão ou essa pessoa, diabolos esse caluniou. Vocês não estão entendendo a diferença? Satã inimigo hebraico e diabolos grego caluniador. E existem partes na Bíblia em que ele se coloca nessas posições. Se os irmãos quiserem ver comigo livro de São Mateus, capítulo de número 4, olha que coisa interessante, irmão. Olha que coisa interessante. Nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, né, irmão? Olha que coisa interessante. Veja bem, Mateus capítulo de número 4. Eu gostaria muito que a leitura dos irmãos fosse pelo menos revista e corrigida. Mas a gente tolera e corrige daqui. Veja aí, Mateus capítulo 4, quem já achou, diga amém. Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, não é isso, irmão? Para ser o que, irmão? Tentado. Por quem? Pelo diabo. Veja que apareceu tentado pelo caluniador. Tentado pelo caluniador. Vamos lá. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quem? O caluniador o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para tomar em tua mão, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então novamente o transportou o caluniador a um grande monte, a um grande alto monte, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Olha que coisa, que atrevimento. A criatura disse ao Criador: tudo isso te darei, que já era do próprio Jesus. João 1:8, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que atrevimento. Ofereceu a Jesus o que já era do próprio Jesus. Jesus é dono de tudo. E ainda disse: tudo isso te darei se tu prostrado me adorado. Aí o que é que Jesus diz no 10? E disse-lhe Jesus: já mudou de diabo. Notou que já mudou de diabo? As três expressões foi e o diabo, e o diabo, e o diabo. Mas quando foi a vez de Jesus falar, Jesus disse: vai-te, inimigo. Tá vendo, irmão? Tu és um inimigo. Tá entendendo a diferença, irmão? Sim. Esse camarada, olha, irmãos, quando Deus criou, resolveu criar as criaturas morais, ou a criatura moral, irmão, é na área espiritual, na área celestial. Ele criou na área angelical os anjos. A matéria de angelologia da teologia explica isso. E na parte física ele criou o homem. São as duas criaturas morais. No homem, segundo Apocalipse capítulo 7, viu uma grande multidão de povos, raças, tribos e línguas. O homem, o ser humano, é raças,
povos, tribos e línguas. Apocalipse capítulo 7. Mas tratando do reino espiritual, no reino celestial, ele criou os anjos em categorias e seus ofícios. Por exemplo, arcanjo, arqui, prefixo ACR, arqui, O-A-R, O-A-R-K, arqui, vem de primeiro, arca, entendeu? Vem de primeiro, princípio, início, ao contrário de beresh, de princípio, no início, primeiro. Então, arcanjo, primeiro entre os anjos, foi a primeira categoria que Deus criou, e deu o ofício a este de guerrear, lutar. Para onde você mexer a Bíblia, que vê arcanjo, só vê ele fazendo duas funções: brigando, guerreando ou anunciando, isso é, dando um aviso. Ele também é mensageiro, ele também é ministro das telecomunicações, como também é ministro das forças armadas, os arcanjos. Vem uma segunda categoria que é os querubins, tá? Os querubins, e este querubim, o ofício dele é guardar, proteger. É por isso que quando Deus mandou fazer a arca do concerto, a arca da aliança, ele disse: coloque 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas estendidas. O que é que significa essa posição? Significa que eles estão guardando e protegendo o que está aqui dentro. Aleluia. Glória. E tenho certeza, irmão, eu não estou aqui pagando mico com vocês. Tenho certeza. Pode perguntar quem você quiser. Agora até não pergunta a qualquer pessoa não, irmão. Não, mas não é verdade. Não pergunta a qualquer pessoa não. Pergunta pelo menos uma pessoa que pelo menos estudou, abriu um livrozinho para ler. Os irmãos estão entendendo? Aí vem a última categoria, que é dos serafins, que é a categoria dos louvores. Estes de dias e de noite não cansam de louvar o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essas são as 3 categorias. Porém, da categoria do meio, a categoria do querubim, saiu um que achou o bam. Ele se achou o estrelado, né, meu irmão? Veja aí, irmão, profeta Ezequiel, capítulo 18. Profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 14, por favor, irmão. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28 e o versículo 14. Quem achar, leia com ordem de essência. Glória a Deus, para a gente ganhar tempo. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. E Deus estava no meio das pedras afogueadas andavas. Tu eras. Quando a expressão bíblica, o próprio Deus diz tu eras, não é mais. A identidade dele foi caçada. E é por isso, irmão, que o pastor aqui diz: vai embora, meu irmão, vou me dê a carteira. Tu eras, tu não és mais. Não é, irmão? Eu peço a carteira. E por que eu peço? Para depois não estar aí fora bagunçando nas igrejas, dando trabalho aos pastores, dando trabalho, perturbando por aí, dizendo: eu sou do pastor fulano de tal. Esse aqui vai começar a sentar numas mesas comigo, e ele vai ver eu dizer: olha, chegar nas igrejas aqui do pastor, eu já disse o quê? Sou do pastor Ezequiel, a gente conhece, tem a carteira. Por isso que eu digo a vocês, tem uma patência. Porque quando alguém lhe perguntar: senhor, o quê? Eu sou pastor, o senhor tem como provar? Tem. Eu digo mais que ele seja fluido. Ainda diz assim: quer falar com o pastor? Eu ligo para ele. Se duvidar, né? Mas, irmão,
Seguimos a palavra bíblica, que de repente aparece do latim a palavra Lúcifer, quando os 70 anciões, não judeus, mas grego, que conheciam o grego e o latim, eles traduzem do grego para o latim, e de repente ele encontra a palavra Luxfere, que é portador da luz, exatamente nessa passagem de Ezequiel 28, aonde se extraiu a palavra luz bela ou Lúcifer. Aí deu esse nome. Mas este nome, ele não corresponde num hebraico original. Os irmãos entenderam essa parte? Digam amém. Amém. Mas o texto lido em apreço foi a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 27, quando o apóstolo Paulo, ele descreve dizendo assim: não deis lugar ao diabo. E eu quero pelo menos mencionar aqui duas pessoas, tem muito mais na Bíblia. Pelas 11 vezes que eu já li a Bíblia de capa a capa, e venho lendo agora livros salteados, como Jó, li 9 vezes, Isaías 12 vezes, Jeremias 18 vezes. Então, como eu estou lendo salteado, né, porque eu já li a Bíblia de capa a capa 11 vezes, sem nenhum espírito de soberba, e os irmãos sabem disso, pelo menos a maioria, porque qualquer um pode ler até 30. Eu quero destacar pelo menos duas pessoas que deram lugar ao diabo e o caso foi sério. Veja aí, irmão, o livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Livro de 1 Samuel, quem achar com ordem e decência, por favor, leiam. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 14 ao 26, e a gente vai ser breve na leitura. Aleluia. 14 ao 26? Ao 23. 23. Devagarinho, vamos lá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha a importância. E o assombrava um espírito mau das partes do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, e busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, um belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Até qual? Está se falando até de Davi, viu, irmão? Veja que qualidade Davi tinha. 23, pode seguir. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e
foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. Olha o 23, irmão. E sucedeu que quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava harpa e o tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito do mal se retirava dele. Aleluia. É forte ou não é, meu irmão? Demais. Primeiro lugar, se retirou o Espírito de Deus de Saul, foi embora. É como ele disse aqui, não sei se alguém se lembra, que ele disse: cuidado quando você cai do Evangelho, deixa do Evangelho, que vai aquele inquilino, quando ele voltar ele traz com 7, com ele 8, aí a bagunça é grande, entendeu? Aí a bagunça é grande, pode acreditar. Então, está aqui, ó. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O 23 diz que quando Davi tocava, o Espírito mal da parte do Senhor. O que foi que aconteceu, irmão? Quando Saul deu lugar ao diabo, primeira coisa que ele teve, a princípio, ele começou a ter um ciúme de Davi. Até aí estava tudo bem. Por isso que eu digo, ter um ciúme dos irmãos, até aí vai. No livro de Números, Moisés disse a Josué, né? Moshe disse a Yalcha: tens tu ciúme de mim? Tomara que todos aqui profetizassem. Então ter ciúme até é uma coisa normal, mas ter inveja, o negócio pode ser sério, porque a inveja é como uma gangrena, é como um câncer que vai roendo, corroendo, e a pessoa fica com ódio daquele irmão, daquela irmã, a ponto de querer matar. Foi o caso que aconteceu com Saul. Deu lugar ao diabo, e isso aconteceu na vida dele. Em primeiro lugar, ele sentiu-se uma pessoa perturbada emocionalmente e, o pior, psicologicamente. Veja que quando cantava um hino lá de Israel, tocando a harpa, ele se acalmava, ele se aquietava. Mas por quê? Porque o capiroto na vida dele, quando ouvia aqueles hinos de um homem ungido, consagrado, escolhido por Deus, ele dizia: eu não aguento isso, e batia em retirada. Coloque hino na sua casa, rapaz. Glória a Deus. Deixe que está ouvindo, comendo de meio-dia, fulano matou ciclano matou Betano, e o cara atropelou. Você está comendo nojeira dentro da sua casa de meio-dia, assistindo aquelas porcarias. Coloque um hino, vá lavando o seu espírito emocional com a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senão você vai estar cheio do cão, e vai mesmo, irmão. Tudo vegão, até esse nome aqui, ó, quando for ler, não vai ler mais nem Jesus. Aquele nome ali, e tá sujo, ó. Aí você começa, sabe? Quis matar Davi. Começou com ciúme, depois inveja. Aí a inveja foi fatal. Os irmãos estão entendendo, irmão? Tome exemplo, irmão, tome nota. Ainda bem que eu vou gravar, porque os irmãos têm uma mania de esquecer. Os irmãos escutam aqui, aprendem aqui e não vivem mais aquilo que a gente está dizendo. Eu até disse aqui na reunião que essa irmã aqui fez um culto de ação e graça. Aí eu disse: olha, irmão, eu calculei que essa irmã não gastou menos de R$500 não, pelo que eu calculei. E eu disse a ela: ainda estou para dizer que teve gente ali que ainda falou do culto de ação e graça da irmã. Sei lá do que.
Já falou. Falou mal. Porque há quem fala de bem, há quem fala de mal. Né? Achou ruim, faça o seu, irmão. Bota um bolo do tamanho desse púlpito aqui, ó. Se puder. Não é, irmão? Faça feito eu. Eu mandei foi buscar um caminhão do sorvete da Nestlé. A senhora se lembra disso? Quem se lembra disso? Se lembra, Rosemary? Eu tenho um vídeo lá. A Janaína era a esposa do filho dela com a camisa da Nestlé e a bandejinha de sorvete. Aí faça assim, então. Um derrapadinho assim feito eu aqui na colina, mas tem sorvete da Nestlé em cima. O gerente estava lá, não foi? Vou dizer o nome dele aqui. É Di Mendes Lopes da Silva. A Frise lá, ele se achando o dono da Nestlé, ganhando assim e tirando as bolas da Nestlé. Alpino, irmã Wanda, sorvete alpino. Quando terminou o culto, as vizinhanças só vendo os copinhos Nestlé, vai essa rua, pelo amor de Deus. Não é, irmã? Irmã Cristina agora chegou e ficou assim. Foi mesmo, pastor. Foi, irmã. Não fale não, irmão. Não fale do irmão não, da sandalinha, então dê a ele, dê. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Isso começando por mim principalmente. Por mim principalmente. Depois de mim o ministério. Depois do ministério a comissão. Depois da comissão toda a igreja. Porque, irmão, ele vai entrar e vai estragar a tua vida. Vai estragar casamento, vai estragar filho, vai estragar neto, vai entrar droga. Aí, sabe, irmão? Aí, a vontade de falar umas coisas aqui, mas eu tenho que me segurar. Não posso não. É contra a lei, quem está gravando. É contra a lei. É porque tá lá, internet ali. É contra a lei. Mas, irmãos, eu quero ainda citar também no Novo Testamento outra pessoa. Lucas capítulo de número 22, quem vai ler o versículo de número 3? Por favor, irmão. Lucas capítulo de número 22 e o versículo 3. Eu gostaria que os irmãos que fossem ler, lessem com a tonalidade para alcançar o áudio dali da internet. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele fez o que, irmão? Fez o que? Entrou, porém, Satanás. Veja que quem entrou nele foi o inimigo. Veja que é Satã e não diabolos. O hebraico diz Satã. O inimigo de quem? Do Cristo, do próprio Cristo. Agora vê só, irmão. Raciocine comigo. Se a Bíblia é expressa em dizer, no capítulo de número 22 de Lucas e o versículo 3, que Satanás entrou em Judas Iscariote, que era um dos 12, para trair Jesus, para entregar Jesus na traição, por que ele não entra para fazer outra coisa, hein? Por que ele não entra para fazer outra coisa? Por exemplo, eu chego aqui, vou dar um exemplo. Isso é exemplo, viu, irmão? Está repreendido, que aqui não entra capiroto, não. Aí, ele entrou aqui, aí eu. Mas meu presbítero, olha, sua esposa, sua mulher, aí meto o pau na vida da irmã, na ausência dela, sem uma legítima defesa, sem estar presente para se defender. Aí eu uso de covardia, de malícia, porque já chegaram para mim, viu? É porque a irmã Josiane, aí eu, fala Satanás, que eu estou te ouvindo. Não, porque a irmã Josiane
disse que queria uma roupa com a costa nua. A irmã até sabe aqui. Até a missionária Wanda, na época, era diaconisa. Wanda disse: eu duvido, eu conheço Josiane, duvido. Wanda duvidou. Aí ela dizendo para mim, eu falo: Satanás, não, o problema é que o senhor não acredita na sua mulher. Eu disse: o problema não é que eu não acredito na minha mulher, o problema é que eu conheço a minha mulher. O problema não é que eu conheço Josiane, o problema é que eu convivo com a minha mulher, convivo com ela. Não é o problema que eu não acredito nela, é que eu conheço ela, eu convivo com ela, irmão. Tá me entendendo, irmão? Então eu sei quando as pessoas chegam. Porque irmã Josiane, como já chegou, né, Valderei? Como já chegou. Entendeu? Mas a fim de levar um pedaço da carne da ovelha do pastor. Né? E o pastor vigiando. Cuidado para ficar certo. Cuidado a catarata. Irmãos, a palavra para o grego, o katavidaki estoiuda, significa, essa palavra é grega, significa que o diabo tomou Judas como propriedade dele, posse dele, possuiu ele. O caso era tão sério que quando Jesus estava conversando com os discípulos, eu não sei se a maioria aqui sabe, que Judas ficava com uma bolsa de dinheiro. Quando recebia as ofertas, os dízimos, ele era o tesoureiro, ele ficava com um saquetel. E ele saía para fazer compra, comida, né? Até nos dias das Páscoas, era ele que comprava o cordeiro, que comprava as comidas, era ele, tudo era ele. Era ele que fazia essa matemática. Ele gostava de dinheiro, foi chamado até de ladrão, inclusive, né? Aí, resultado, aí ele saía para comprar e Jesus estava dando instrução assim a seus discípulos. Aí Jesus estava numa intimidade tão grande com os discípulos, irmão, que Jesus sabia que os 11 era confiável. Jesus estava numa intimidade tão grande, quando ele vinha que Jesus vinha, ele via, Jesus já não via Judas, já via Satanás nele. Veja aí, João capítulo 14, versículo 30, me equivoquei, irmão. É porque eu estou com uma cabeça em muitas coisas, Josiane sabe a minha responsabilidade. Já não falarei muito convosco. Sim. Porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Está vendo? Judas vinha se aproximando. Olha como foi que Jesus disse aos discípulos: já não falarei mais convosco. Vou encerrar a conversa por aqui. Porque já vem se aproximando. O que é que ele poderia dizer? Judas vem se aproximando daquele discípulo. Eu não confio nele. Mas o que foi que Jesus disse? Olha aqui o 30. Já não falarei mais convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Lá vinha Judas. Trouxe comida, meninos. Trouxe comida, discípulos. Já não era mais Judas, o próprio. Exatamente, trouxe comida, fui na cidade, comprei o bom e o melhor. E Jesus: sim, Satanás, estou olhando para tu, Satanás, eu estou te conhecendo. Hã? Eu sei que tu é. Estou só te olhando, entendeu, irmão? Não importa. Então, irmão, às vezes eu digo aos irmãos, tá vendo eu, irmão? Eu não perco meu tempo brigando com os irmãos, não. Porque os irmãos aqui, porque essa roupa é melhor. É porque eu vejo que isso é tão pequeno para a gente estar discutindo, irmão. Enquanto isso, irmão, eu estou vigiando Satanás na vida de vocês. Eu estou dizendo: irmão, vem cá, irmão, senta aqui. Não, pastor, porque a minha mulher discutiu comigo. Por quê, irmão? Tua mulher discutiu comigo. Não, nada, pastor, eu só peguei a foto da irmã e botei no meu perfil. E pra que tu pegou a foto da irmã e botou no teu perfil, irmão, do Facebook? Pra que tu fizesse isso?
Claro que ela vai se irritar, irmão. Tu queria que ela pegasse a imagem de um homem qualquer e botasse também lá, irmão? E quando tu fosse olhar o Facebook da tua, o WhatsApp, o Instagram, está podre, o Instagram, de quem for, vê lá o nome de um homem lá. E outra coisa, um homem que tu nem sabe quem é, porque uma vez Josiane colocou no perfil do WhatsApp dela a foto do irmão dela. Ou foi de um primo? Como foi isso? Sobrinho. Qual foi ele? Vitália, o filho dela. Presta atenção. É ele. Aí começou. Até algumas pessoas têm razão. Por isso que Paulo disse: se comporte de modo que não dê escândalo. Porque uma vez eu também coloquei a minha irmã, logo quem? Carol. Logo Carol. Coloquei Carol. Aí o presbítero Tavares, que era evangelista quando eu era da Nova de Paz, ligou para mim: pastor, quem é essa menina? Pelo amor de Deus. Porque eu sei que não, Carol já era mãe. Eu sei que a sua esposa é Josiane. Eu digo: olha, ela é minha irmã. Mas também eu não vigiei, irmão, porque tem muitas pessoas que não conhecem. Tudo isso a gente tem que vigiar. Meu Deus, foi-se embora o tempo. Agora, irmão, Jesus estava tomando a ceia com os seus discípulos. Aí Jesus olhou assim. Veja aí, irmão, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 70 e 71, olha como é forte, irmão. João capítulo 6, versículo 70 e 71, olha como é forte. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Meu Deus do céu. Terminou? É o 71 também. Isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Olha aí, João capítulo 6, versículo 70. Disse Jesus: não escolhi a vós os 12? Sim. Um de vocês é o diabo. Um de vocês é o caluniador. Um de vocês vai falar: você sozinho, seu Satanás. Você sozinho, seu diabo. Você sozinho, sua laranja podre. Você vai falar dos 11. Não porque Mateus, não porque fulano, não porque Marcos, não porque Tomé, não porque não sei o quê. Não, você sozinho vai fazer a bagunça. Mas sabe por quê? Porque Satanás está dentro de você. E nesta noite eu tenho urgência em falar isso para vocês, irmão. Nessa noite eu tenho urgência em falar isso para você. Aleluias. Mi hipocris eston diablos. É a palavra do grego para não dê lugar ao diabo. Mas a expressão correta é: não permita que o diabo entre em vocês. Não permita que o diabo entre em vocês. Aleluias. Aonde é que está escrito essa frase? Presta atenção, igreja, se liga no céu. Aonde é que está escrita essa frase? Não dê lugar ao diabo. Aonde é que está escrito? Eu vou esperar a igreja responder. Nem que a gente amanhece o dia. Muito bem. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Está escrito em que carta, irmão? Foi direcionada aos crentes que estavam em Éfeso. E por que foi direcionada essa carta, irmão? Por quê? Vá para Apocalipse. Capítulo de número 2 de Apocalipse. Vá para o livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Leamos carta às
7 igrejas da Ásia. Primeira carta a quem, irmão? A Éfeso. Primeira carta aos irmãos que estavam em Éfeso. Primeira carta aos Efésios. Porque os irmãos aos Efésios estavam danado de dar lugar ao diabo, irmão. Estava, meu pastor, dando lugar ao diabo. Olha aqui, vamos lá. Escreve ao pastor da igreja que está em Éfeso. A palavra aqui está Malaque, mensageiro, anjo. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Tem os 7 pastores na sua mão, cada pastor da igreja, que anda no meio dos 7 cabeçais de ouro, anda no meio dos 7 menorá. Eu sei as tuas, eu conheço as tuas, eu sei o que tu faz no escondido. Coisa boa. Eu sei quem és tu na ausência da igreja. Eu sei quem és tu nas 4 paredes. E também sei que quando tu peca e quando tu erra, tu nem vem a mim pedir perdão e dizer: meu Deus, tu viste o que eu fiz. Vem me cantar a base. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que quase nem tem, está cheia de impaciência, uma vontade de ir embora da Bíblia aberta, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofres, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, igreja de Éfeso, tenho, porém, contra vocês, crentes de Éfeso, que deixaste o teu primeiro amor. Ah, começou na igreja, vamos embora e tal, e lá vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Deixa o primeiro amor, deixa a primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Estava tudo dando lugar ao diabo lá. Não foi em vão que Paulo escreveu para os Efésios: olha, a mesma igreja, é a mesma igreja, não é, meu presbítero? O senhor que examina essa escritura tem o conhecimento da palavra, é a mesma igreja ou não é? É a mesma igreja, irmão. Aos Efésios, Jesus mandando escrever a primeira igreja aos crentes que estão em Efésio, chamando a atenção dele. Nenhuma outra carta, diaconisa Cristina, se vê o apóstolo Paulo ou outras pessoas, nem mesmo em Coríntios, nem mesmo aos Coríntios, mas aos Efésios não dê lugar ao diabo. E nesta noite, irmão, eu chamo a atenção de vocês para que a gente se acautele, porque veja, irmão, vamos voltar lá para Efésios, capítulo de número 4. Vamos voltar para Efésios, capítulo de número 4, e agora eu tenho 13 minutos para terminar. Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 27, Paulo diz assim: não dê lugar ao diabo. Aí ele dá agora um relatório de como é que se dá lugar ao diabo. Primeiro relatório, como é que ele diz no 28? Aquele que furtava, que roubava, não roube mais, não furte mais. Antes, trabalhe
ele, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Viu? Aleluia. Viu? Porque tem umas pessoas que gostam. É por isso que tem um bicho do mar, um animal do mar, né? Que é cheio de braço, é lula, né? Só vi, vai. Não é, não? Vamos mais. Quem não gostou, vai tomar com ele. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para dar graça aos que ouvem. Aleluia. Tem gente aqui, irmão, eu sinto pena dessas pessoas. Eu sinto pena dessas pessoas que pensam que isso aqui é pornofonias, o que conhecemos como palavrão. Não, irmão. É reprovado? É. É reprovado pelos cristãos? É. Cristão não é bom estar com palavrão na boca, não. Pornofonia. Ora P, ora K, ora C. Aí vem o alfabeto todinho. A, B, C, D, E. Não é bom, o cristão está com isso na boca. Mas palavra torpe aqui, irmão. Eu coloquei aqui, irmão, a palavra do grego é avexus, que quer dizer palavra que coloca torpeza na frente do irmão, malícia. E eu vou dar um exemplo. É como que a pessoa coloca alguma coisa lá para a pessoa tropeçar e cair. Eu não tenho tempo para ir mais adiante e mostrar textos bíblicos, mas eu vou somente dar um. Entendeu? Aquela parte que diz que Balaão e Balaque colocou torpeza na frente dos israelitas, para eles caírem no adultério e na prostituição e adorarem outros deuses. Não entristeçais o quê? O Espírito de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Não entristeça, irmão. Não entristeça o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada do meio de vós, irmão. Tire, irmão. Evite confusão, irmão. Tem gente, irmão, que é tão maliciosa ou tão malicioso que faz uma pergunta a você, mas já me envolvendo naquela confusão. Tem. Olha, tu visse aquele negócio ali, mas rapaz, aquele negócio ali, e lá vai. O senhor não viu, não? Foi? Olha, mas. Doidinho para a pessoa dizer. Rapaz, eu vi, mas não estou sabendo direito como é. Mesmo assim, minha irmã. É ele. Mesmo assim, sabe? Faz. Eu tenho o costume de dizer, irmão, quando o pastor diz isso, tem coisa aí, viu? Eu estou vendo. Não é ninguém que vem me dizer não, irmão. É que eu estou vendo. Eu estou doido. Eu estou vendo, irmão. Daqui a um mês, 2, 3, talvez para o ano eu digo o que foi que eu disse. Eu disse a vocês que um dia aqui eu ia regalar os olhos assim, não foi? Eu vou regalar, irmão. Deixa chegar a hora. Quando eu regalar os olhos, eu digo, olha aqui. Dá, irmão, lugar ao diabo, dá lugar ao diabo, dá lugar ao diabo.
Dá lugar. No versículo 31 do capítulo 4, o 31 mesmo ainda, ele diz assim, muito obrigado, ele diz assim: toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, seja tirado do meio de vós. Minha gente, tenha modo de falar com as pessoas. Não, porque eu sou agitada. Ah, você é o quê? Eu sou agitado, eu sou agitado. Deixa eu dar um choque em tu. Deixa eu botar duas fases aqui para ver se você se agita. O meu temperamento, eu não sei se os irmãos sabem aqui, que na área da psicologia, psicanálise, psiquiatria, existem 4 tipos de temperamentos. O meu temperamento é um temperamento, o chamado temperamento sanguíneo. Não confunda sanguíneo com sanguinário. É diferente, irmão. Sanguíneo é pessoa agitada. Eu já passei, vou aparecer lá, eu já falei com a irmã Josiane, a gente já conversou sobre isso. Eu vou dizer aqui, ainda bem que está sendo gravado, porque quem quer meter a cara, coloca assim, feito eu. Eu já disse a ela, minha filha, nós vamos fazer em 2023, Merinha também me conhece, minha cunhadinha linda ali. Eu já falei, Josimere, porque Merinha é em casa, meu irmão. Ela também me conhece. Eu sou uma pessoa que eu já passei pelos peritos e ele disse: você tem irritabilidade. Irritabilidade, irmão. Eu tenho irritabilidade. Aí eu fui para Freud, psicanálise clínica, que me ensinou a controlar minhas pulsões, quando eu sinto essa irritabilidade. Aí eu digo para minha mulher: filha, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajude. Porque senão eu vou ser um marido ignorante. Mas não é pelo fato de eu ser um marido ignorante, é que eu tenho irritabilidade, irmão. É minha natureza que papai criou. Não, mas o Espírito Santo, ele não vem controlando tudo. Tem coisa que é com você. Por exemplo, quem tem o Espírito Santo, irmão? Quem tem o Espírito Santo? Pega ou não? Pega. Davi pecou, cometeu um adultério, um homicídio, mas no 51 do Salmo, quando ele orou, ele disse: não retira de mim o teu Espírito, não retire de mim o seu Espírito, nem me afaste de tua presença. Ele pediu para Deus não tirar o Espírito de Deus dele. Ele pecou com o Espírito de Deus ali. Venha com essa para cá não. Pega, irmão. E por que pecamos, mesmo tendo o Espírito de Deus? Porque nós somos pecadores por essência. Assim como Saul também pecou e o Espírito Exato, no caso de... Então eu peço, irmão, que vocês, como minhas ovelhas, ou ovelha pelo menos que eu estou cuidando de vocês, me ajudem a cuidar de vocês, irmão. Vocês não sabem que eu não gosto que vocês dêem lugar ao diabo? Vocês querem dar lugar ao diabo? Dê lugar ao pastor, o pastor entra naquela tranquilidade. Dê lugar ao pastor, mas irmão, dê lugar ao presbítero, dê lugar ao pastor, mas não dê lugar ao diabo, irmão. Irmão, eu estou trazendo esse ensinamento para vocês começar a mudar de vida a partir de agora. Se falava, deixe de falar. Se matava, deixe de matar. Se roubava, deixe de roubar. E vocês tenham cuidado, viu? Vocês tenham cuidado. E vocês também tenham cuidado quem ligam para vocês, se é que vocês aceitam alguma ligação de alguém. Não porque o pastor, não porque a irmã, não porque o irmão liga para vocês para puxar assunto de A e de B, mas na verdade está lhe levantando uma bola de neve, e daqui a pouco, quando você pensar que não, você vai estar numa fogueira
que para apagar não vai ter bombeiro que apague. Olha o que fizeram com esse casal aqui. Envolvendo o nome de Dona Josiane, de Dona Luzivana e de Dona Josimé. E comprometeu o nome de mais duas pessoas que nem daqui era de lá de fora. E foi um rolo. Eu quero terminar essa leitura 9 horas. Quero terminar agora, não agora. Eu quero que vocês repitem comigo. Repitem comigo. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Diga comigo. E disse Jesus. Vai-te, Satanás. Mas vá mesmo. Mas vá mesmo. Mas vá mesmo. Vá mesmo. Vá da vida do presbítero. Vá da vida do pastor. Vá da minha vida. Vá da vida da minha esposa. Vá da vida da comissão. Vá da vida da missionária. Vá da vida dos membros. Vá da vida do congregado. Vá-se embora da vida da igreja. Vai-te, Satanás. Toda malícia. Em nome de Jesus. Ficamos de pé, irmão. Glória a Deus. Eu de hoje por diante vou só observar quem vai estar dando lugar ao cabelo.